No livro de Atos dos Apóstolos acontece o cumprimento da profecia em Joel, de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. O evento se dá quando os apóstolos, ainda reunidos naquela casa em Jerusalém, na festa do Pentecostes, onde judeus de todas as nacionalidades vinham a Israel, a Jerusalém, por conta da festa. Em um determinado momento, na casa onde se reuniam os apóstolos, ouve-se o som como de um vento impetuoso e línguas como que de fogo pousaram em cada um dos apóstolos. Ao perceber o barulho, o ruído, o som, as pessoas se aproximavam, e à medida em que elas se aproximavam, elas percebiam que aqueles homens, apesar de serem judeus, eles falavam no idioma nativo daqueles que ouviam. Na verdade, estavam reunidos ali judeus de todos os lugares circuncidantes ali em Israel, como Síria, Arábia, Roma, e eles, ao ouvir os apóstolos falando, como narra no capítulo 2 de Atos, eles entendiam em sua própria língua. Como diz o texto, não são eles judeus, como pois ouvimos falar na nossa própria língua materna? Jesus havia dito para os apóstolos: não saiam de Jerusalém, que é necessário que vocês fiquem. E à medida em que eles falavam das grandezas de Deus, e à medida em que aqueles homens ouviam, eles iam sendo expostos ao fato de que Jesus era o Messias esperado. Então Pedro, em expondo para aqueles homens que Jesus, na verdade, era aquele que haveria de vir, o esperado Messias, que veio, morreu e ressuscitou, diz o texto que 3.000 pessoas se convertem. Na verdade, o dom de línguas em Atos era nada mais, nada menos do que a saída do evangelho, do cristianismo, dos muros de Israel para todas as nações. A antítese do que foi a Torre de Babel, quando as línguas foram separadas. Agora o homem, junto com Deus, religado a Deus, teria acesso à graça. O dom de línguas foi a ferramenta para a propagação do evangelho em todo o mundo. Curiosamente, Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz que muito quer ter com aqueles irmãos, porque ele almeja chegar na Espanha. Na verdade, nem Paulo nem nenhum dos apóstolos foram os plantadores da igreja em Roma, e que provavelmente nasceu de conversos no discurso de Pedro, em Atos 2. E mais uma vez mostrando que o evangelho saiu de Jerusalém, porque o sentido do dom de línguas era justamente expandir o reino de Deus para todo mundo. Um outro episódio polêmico, mas em sendo feita uma exegese correta, não há polêmica alguma, é Atos 19, quando Paulo, em se encontrando com aqueles que se diziam ser discípulos de João, em Paulo impondo suas mãos, eles recebem o Espírito Santo. Mas ali, na verdade, nada mais é do que homens que foram batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento, mas não conheciam ainda o Espírito Santo, não conheciam ainda sobre o Messias, não conheciam ainda sobre o derramamento do Espírito. E ali eles são expostos à pregação de que o Messias esperado, pregado por João Batista, era Jesus. Então, em tendo acesso a essas informações, em se arrependendo e aceitando Jesus como o único suficiente Salvador, como o Messias bendito, eles recebem o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo em Atos, com a conversão de 3.000 pessoas, ela é marcada pelo dom de línguas, não como evidência do recebimento do Espírito Santo, mas sim como evidência de que o evangelho não ficaria restrito a Jerusalém, sairia para todo o mundo, como a antítese da Torre de Babel. E no episódio de Atos 19, com os discípulos de João, não é evidência do recebimento do Espírito Santo, mas sim homens que haviam sido batizados no batismo de João, batismo do arrependimento, que agora são expostos à verdade que era Jesus enquanto Messias. E em recebendo ali o Evangelho, em se arrependendo de seus pecados e reconhecendo Jesus como Senhor, eles recebem o Espírito Santo. Um outro momento seria Cornélio, homem íntegro e bom, cujas orações eram ouvidas por Deus, mas que fora necessário que Pedro fosse levado pelo Espírito Santo até Cornélio, e em pregando o Evangelho, em mostrando para Cornélio que Jesus era o Messias, Cornélio recebe o Espírito Santo e fala em línguas. Que línguas são essas? Línguas idiomáticas. A mesma língua falada em Atos.
Na verdade, quando nós pensamos em línguas no Novo Testamento, toda vez que nós lemos a palavra línguas, ela sempre apontará para o evento de Atos. Não existe outra língua, outro dom de língua no livro de Atos, e sim o que aconteceu em Atos 2, em que eles falaram línguas de outras nações, de outros idiomas. A palavra no grego para línguas é glosse, ou glossa, que se refere justamente a línguas de outras nações. Assim, língua de anjos ou línguas estranhas, no contexto de Atos 2, está completamente fora de seu contexto. Um outro texto que eu penso que vale a pena nós discutirmos é 1 Coríntios 14. Paulo está demonstrando que o dom de profetizar é maior do que o dom de línguas, em não havendo intérprete. Porque de fato já havia um problema na igreja de Corinto, em que as pessoas falavam em língua no culto, em línguas no culto, e não havia intérprete, gerando uma confusão, uma não compreensão do que está acontecendo. Então Paulo vai dizer que melhor seria que se falasse em profecia, ou que se profetizasse, porque quem profetiza ele edifica, exorta e consola a igreja. Enquanto aquele que fala em língua, ele não edifica, nem exorta, nem consola a igreja, mas edifica a si mesmo. Pois então, eu já ouvi muita gente dizendo que edificar a si mesmo é ir para o seu quarto e em silêncio, enquanto ora, ele fala em língua para a sua edificação. Pois então, é um entendimento extremamente errado do texto. O que Paulo está dizendo é que, em pesando profetizar e o dom de línguas, ele vai dizer que aquele que profetiza é muito maior do que aquele que fala em línguas, porque o que profetiza, ele edifica, exorta e consola a igreja. Enquanto aquele que fala em línguas, em não havendo intérprete, edifica a si mesmo. Automaticamente parece que edificar a si mesmo é algo bom. Mas interessantemente, Paulo, quando usa a palavra edificação, do grego oikodome, em Paulo, oikodome é edificar sobre algo, construir sobre algo. Oikodome, ou edificação, tem única e exclusivamente a ver com a edificação do corpo, trazer saúde para o corpo, trazer conforto, consolação, exortação e edificação, oikodome, sobre o corpo. E o que seria edificar a si mesmo? Embora pareça soar algo bom em português, edificar a si mesmo seria algo como abençoar a si mesmo. Então Paulo está dizendo que aquele que profetiza, ele exorta, consola e edifica a igreja, enquanto aquele que fala em línguas, em não havendo intérprete, ele está, ao invés de edificar o corpo, edificando a si mesmo, que é algo egoísta, é algo como abençoar a si mesmo. Assim, é muito maior falar para o entendimento da igreja do que falar coisas que a igreja não compreende. Não existe dois dons, não existem dois dons de línguas. Existe um dom idiomático, de Atos 2, dos discípulos de João, de Cornélio, e que está acontecendo na igreja de Corinto. Eles estão falando em idiomas, mas não há intérprete, a igreja não está sendo edificada. Por isso Paulo exorta: você está tentando edificar a si mesmo, e isso é errado. Assim, profetizar, que é falar sobre coisas vindouras, sobre coisas futuras. E na igreja primitiva, a pregação era: Jesus Cristo é o Messias, aquele que morreu e ressuscitou e voltará. Profetizar é falar sobre a segunda vinda de Cristo. Assim, preparar a igreja, preparar o corpo para os momentos finais, porque essa era a ansiedade da igreja do século I. Enquanto falar em línguas sem intérprete para nada serve, porque só causa confusão. A língua de anjos, eu penso, é um grande equívoco. Quando Paulo, exagerando em uma poesia sobre o amor, ele usa extremos para dizer que sem o amor nada adianta. Ainda que eu fale a língua dos anjos e homens, sem amor eu nada serei. Ainda que eu tenha todo o entendimento do mundo, todo o conhecimento do mundo, sem amor eu nada serei. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor eu nada serei. Paulo nunca entregou o corpo para ser queimado. Paulo não tinha todo o conhecimento do mundo.
e muito menos falava a língua de anjos. O que Paulo está fazendo é usando o exagero para mostrar que ainda que você faça algo extremamente importante, sem amor, nada serei. Até porque toda vez que um anjo se comunicou com um homem na Bíblia, em toda a Bíblia, foram línguas de homens que foram usadas. O dom de línguas foi a ferramenta usada para a expansão do reino de Deus a todas as nações. Não existe outro dom de língua. O que passar disso é emocional.